Guanais, boa noite. Hoje, embora você não estivesse no campo, né, você viu tudo. Para o próximo jogo, né, você sempre comenta de projetar as 3 próximas rodadas, né? No domingo, jogo pelo Paranaense e na quarta-feira, jogo pela Copa do Brasil. Contra o Galo Maringá, é uma tendência que alguns jogadores sejam poupados já visando esse confronto da outra competição? Boa noite, Mel. Boa noite a todos. O intervalo é curto, né? Então, mais uma vez, depois de jogo de quinta para agora, esses intervalos pequenos, eles são extremamente prejudiciais. O jogo fica lento, né? Deu para perceber hoje como interfere. E nós temos um compromisso que é um jogo só, né? Então, pensar legal, porque ao mesmo tempo a gente precisa da vitória para manter o 4º lugar. Então, fazer as melhores escolhas, o importante é não descaracterizar a equipe, para que a gente possa fazer dois ótimos jogos. Mas não consegue recuperar, jogar domingo para jogar na quarta, não consegue. Então, e com viagem longa. Então, pensar com confiança no elenco e aquilo que precisa fazer para que a gente faça 2 bons jogos. Boa noite, Guanais. Boa noite. Minha pergunta é básica, 2 alterações que foram feitas no intervalo, né? A saída do Sábio para a entrada do Pacheco e a mudança de posicionamento do Marcelo Cirino, né? Que ele estava bem ali pela direita, depois ele veio um pouco mais para dentro, jogando mais ao lado do Felipe Garcia. Eu queria que você explicasse para nós essas 2 alterações, por gentileza. O Sávio, a perna estava pesada, né? O Sávio vem com se eu não me engano, é um jogador que tem mais minutos. E esse jogo a gente fica bem apreensivo por causa do intervalo, então ele já deu sinal já no intervalo, né? Então, entre correr o risco de estender um pouco mais o segundo tempo dele e correr o risco de uma lesão, já preferi fazer a mudança no intervalo. Eu não quis correr o risco. E o Marcelo, a gente queria explorar mais os movimentos, os espaços que o Garcia estava gerando, né? Então, o Marcelo está muito tempo sem jogar, sem iniciar uma partida. Então, na fase defensiva estava demorando um pouquinho a recompor, então a gente queria explorar mais os movimentos inteligentes que eles 2 estavam fazendo. Então, foi isso. Boa noite, Guanais. Eu queria que você fizesse uma análise. A gente viu no primeiro tempo o Operário com boas chances, o jogo bastante picado, os jogadores falaram sobre isso na saída do gramado, o árbitro picando muito o jogo, isso na visão deles prejudicando. Mas eu queria que você analisasse, até numa comparação, se possível, o desempenho do primeiro para o segundo tempo. No segundo tempo, a gente acompanhou algumas chances mais claras do Cascavel, algo que não havia acontecido no primeiro tempo, o próprio gol da equipe do Cascavel. Para além do gol deles, eu queria que você analisasse o desempenho, como é que você viu o Operário no primeiro tempo e no segundo tempo, fizesse essa comparação, se possível. E eu queria que você pudesse rapidinho falar ainda sobre Copa do Brasil, que a Mel já fez a pergunta, se você tem algum recado que dá para deixar para a CBF, depois de liberar e confirmar o jogo da Copa do Brasil, num campo que a gente vê pelas imagens que não tem a mínima condição de sediar um jogo de Copa do Brasil, principalmente com a importância que a Copa do Brasil tem hoje. Sobre o jogo em si, não gostei do jogo. Então, da mesma forma que a gente falou que quinta-feira a gente fez um ótimo jogo, hoje eu não gostei. Então, faz parte, podemos até justificar qualquer coisa, eu prefiro assumir que a gente não fez um bom jogo. Não acho que também o primeiro tempo estava controlado e naturalmente após ter uma desvantagem no marcador, o adversário vai tentar sair um pouco mais, mas principalmente porque a gente não conseguiu, hoje a gente não atingiu o nível de desempenho que a gente vinha performando independente dos resultados nos últimos jogos. Então ficamos aquém, o jogador, já conversei com eles ali, a gente sabe, como eu falei, uma sequência muito grande de jogos, sem intervalo, com distância, com um intervalo muito pequeno de um jogo para o outro, recuperação, a gente mantendo grande parte dos jogadores de um jogo para o outro, e a exigência muito grande do jogo de quinta. Então, ficamos aquém e aceitamos as críticas aí. Em relação ao primeiro e segundo tempo, aí acredito que é sempre multifatorial, não tem um fator específico. Então, a responsabilidade é minha, da forma que foi, em relação às substituições também, então nada pontual ou individual. Então, não funcionou hoje e
a responsabilidade é minha, a gente retoma, estamos em 4º lugar, precisamos vencer para manter esse 4º lugar. A gente já sabia que seria difícil atingir o 3º lugar, então, o 4º lugar ainda não tem vantagem pelo regulamento, mas é o melhor lugar que a gente quer buscar. E, Sebastião, eu estou falando já faz bastante tempo sobre pré-requisitos mínimos aí de estádio, de campo. Eu já falei, talvez, às vezes em alguns momentos possam falar de justificativa. Então, hoje, por exemplo, não tem justificativa do campo em relação ao desempenho. Entendeu? Então, eu estou falando já do desempenho, porque o nosso campo permite um bom desempenho. Então, hoje a gente não performou, não é por causa do campo. Então, mas a gente já jogou lá, sabe a situação que é, então é a mesma coisa que jogar em São José dos Pinhais. Então, muda muito, é extremamente danoso, uma competição que é tão importante, um jogo só. Então, mas infelizmente tudo que eu possa falar aqui, talvez eu possa até me prejudicar, então eu não vejo como ganhar, mas eu concordo com você, é uma situação totalmente prejudicial ao jogo de uma forma geral, né? Seja ele bem jogado ou não, mas atrapalha demais, favorece muito as transições, porque como o gramado mexe demais com a bola de uma forma geral, então isso atrapalha, então tem que ficar muito ligado, né? Como foi já o ano passado, através de uma situação que o gramado prejudicou. Tá? Então, a gente já sabe, o ponto positivo é que a gente já sabe o que vai enfrentar, então tentar minimizar a quantidade de erros que vão acontecer, porque com esse tipo de gramado a tendência é essa, de ter muito erro de domínio, muito erro de passe, bola muito irregular, mexe com a velocidade do jogo, mas é o que a gente tem, então, da forma que a gente tiver, a gente vai se preparar para fazer um jogo que nos, talvez não faça um ótimo jogo, mas que possa nos trazer o resultado que a gente precisa. Boa tarde, professor. Oi. Mais um. Boa tarde, professor. Matheus, do canal do Carrica. Professor, como que faz a tua projeção agora para o campeonato, tendo em vista que vai ser um jogo de vida ou morte para o Galo Maringá? E também como que você pensa para esse jogo, tendo em vista o desgaste da viagem para ir para Maringá, voltar e ir já para Mato Grosso, nessas condições que a gente está conversando, que é o gramado em péssimas condições impraticáveis de futebol. Como que você pensa do time, como que você pensa essa semana, que você vai ter uma semana livre para trabalhar, para outra semana que vai ser ferrenha? Sim, é por isso que o jogo de hoje era muito importante, para que a gente pudesse abrir uma pontuação em relação ao 5º lugar. Então a vitória hoje era fundamental. Pelo estudo da tabela ali que a gente fez, a gente sabia que ia ser um jogo para o Azures difícil hoje contra o Londrina. Então, pontuação igual, a gente soma 3, fica já com 3, então seria uma margem de erro maior. Né? Então, agora a margem diminui, né? Vamos precisar vencer para manter o 4º lugar. Ao mesmo tempo, a Copa do Brasil é uma chance só. Né? Então, não, como eu falei para Mel, não recupera de domingo para quarta, com viagem, não recupera. Então, a gente vai tomar as melhores decisões. Temos essa semana para, primeiro, ver o Jaci sair com o ombro, bastante dor no ombro. Alguns jogadores que a gente não quis iniciar hoje deram alguns sinais também. Então, vamos ver como a gente se apresenta amanhã, como que é esse processo regenerativo, para depois a gente planejar esses 2 jogos. Mas eu estou bem consciente em relação a que se a rodada fosse no sábado, aí daria para a gente pensar nos 2 jogos de uma forma mais equilibrada. Como a rodada é no domingo, talvez também é um ponto para se pensar, né? Então tem uma semana cheia com Copa do Brasil na quarta, por que não a rodada no sábado, né? Mas vamos pensar legal para ter duas estruturações que possam nos trazer o resultado. Isso é o mais importante, vencer o jogo de domingo. Então eles precisam vencer para se livrar do rebaixamento, nós precisamos vencer para manter o 4º lugar. Aí depois a Copa do Brasil é uma tacada só, então são 2 decisões.